Bom dia, irmã, como é que tá? Tudo bem? Natália, bom dia, Zilda, bom dia, mãe. Bom estar aqui com vocês, mais uma manhã, bom dia, Graça. Que bom, paz de Cristo sobre as nossas vidas, o refrigério de Deus sobre as nossas vidas. Vamos continuar nesta manhã estudando a palavra de Deus, buscando o nosso Senhor através de sua palavra. Eu já até fixei aí o texto para vocês hoje, Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. Bom dia, Pai, que bom. Bom estar com vocês aqui. Bom estar com vocês todas as manhãs, diante de sua palavra. Bom dia, Laisa. Bom dia, Renata. Bom dia, Taimara. Minha irmã entrou aqui também. Que bom. Que bom. Eu quero ler com vocês, então, a palavra de Deus em Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. E depois de lermos a palavra de Deus, orarmos juntos, pedindo a Deus que Ele nos abençoe e que Ele fale aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. Eu leio para vocês. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia sabiamente respondido, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Bom dia a todos que chegaram depois. Nós já lemos a palavra de Deus em Marcos capítulo 12, do 28 ao 34. E impressionante como esse texto encerra-se. Diz assim: e já ninguém mais ousava interrogá-lo diante das respostas de Jesus, diante das palavras de Jesus. Então lemos agora o texto de Marcos 12, 28 ao 34 e vamos orar juntos. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus que tem falado aos nossos corações, um Deus que tem nos protegido. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe. Eu peço, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, o teu Santo Espírito, seja intérprete, ó Deus, nesta manhã. Que este texto seja uma semente plantada em nossos corações. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom ter todos vocês aqui mais uma manhã na presença do Senhor. Então vejam só, o texto diz que um dos escribas, que ouviu a discussão entre Jesus e os saduceus, e como Jesus lhes houvera respondido bem, ele se aproximou de Jesus talvez com a maior das perguntas: qual é o principal de todos os mandamentos? Esta foi a pergunta que aquele escriba que se aproximou de Jesus depois de ver a discussão com os saduceus fez a Jesus. É interessante perceber que, diferentemente das outras narrativas, dos outros conflitos, este escriba, sem bajulação nenhuma, vai direto ao assunto.
Ele vai à pergunta fundamental sem nenhuma bajulação, muito provavelmente mostrando que ele não tinha nenhuma intenção de pegar Jesus. Ele queria simplesmente a sua pergunta respondida pelo Mestre Jesus. E ele perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Ou seja, ele não estava preparando ali nenhuma armadilha. Não, ele vai direto ao assunto, sem rodeios, porque ele queria ouvir dos próprios lábios de Jesus qual era o maior mandamento. E essa pergunta era uma pergunta frequente nas discussões entre os rabinos. Quais os mandamentos tinham o maior peso? Quais os mandamentos eram os mais importantes? Essa discussão era uma discussão comum entre os rabinos. Então veja, um escriba se aproxima de Cristo e sem rodeios vai direto ao assunto para perguntar a Jesus qual é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Sem nenhuma intenção de pegá-lo, sem nenhuma intenção de provocar uma armadilha. Não, ele queria que a sua resposta, que a sua pergunta fosse respondida por Jesus. E é interessante como Jesus responde a sua pergunta, citando o Shema. Shema Israel, ouça Israel. São as duas primeiras palavras. Shema Israel, ouça Israel. São as duas primeiras palavras desta seção da Torá que constitui a profissão de fé central do judaísmo, do monoteísmo judaico. Eu leio para vocês Deuteronômio 6, que é essa confissão, que é essa profissão de fé central do monoteísmo judaico. Diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio 6, do 4 ao 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 4 a 9. Veja, esta é a profissão de fé central do monoteísmo judaico. Ouve, ó Israel, ouça Israel, Shema Israel, são as duas primeiras palavras que abrem essa confissão de fé central para a espiritualidade judaica. Ou seja, Jesus tinha uma fé rigorosamente monoteísta. Sim, esta oração que era recitada diariamente, de manhã e de tarde pelos judeus, era uma lembrança da singularidade, da unidade de Deus. Ele é o Senhor. O Deus que se revelou a Israel no deserto. O Deus que se revelou a Israel no caminho para a terra prometida. O Deus que se revelou a Abraão, o Deus de Abraão. O Deus que se revelou a Isaac, o Deus de Isaac. O Deus que se revelou a Jacó, o Deus de Jacó. Ele é o único Senhor. Entenderam? Jesus já responde a pergunta daquele escriba citando o Shema, citando a confissão central de Israel. Ele é o único Senhor. Depois de afirmar a singularidade e a unidade de Deus, Jesus então une dois mandamentos com uma palavra-chave comum: amarás. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. E ele também diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dois mandamentos distantes na Torá, mas ele une estes dois mandamentos com esta palavra-chave: amarás. Outros rabinos também fizeram assim. Por exemplo, outros mestres, como Filo, ou, por exemplo, o próprio rabino Akiba, que viveu no início do 2º século.
Ele considerava, por exemplo, o rabino Akiba, que Levítico 19:18, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, era o maior dos mandamentos, era a maior lei. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele diz que toda a lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, Paulo, o rabino Akiba do início do 2º século, tantos rabinos uniam esses dois mandamentos. Jesus uniu esses dois mandamentos. Deuteronômio 6, Levítico 19:18, através desta palavra-chave, amarás. Amarás a Deus, amarás ao próximo. Sim, esse é o resumo da lei. Levítico 19:18 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante da resposta de Jesus, diante da citação que Cristo faz desta oração central, sim, Shema Israel, diante desta, vejam só, desta exegese que Cristo faz da lei, desta interpretação que Cristo faz da lei, unindo dois importantes mandamentos através dessa palavra-chave amarás, o próprio escriba, ele diz assim, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Sim, o amor a Deus com todo o coração, alma, veja, a essência do ser humano nesse projeto tão lindo que é o amor a Deus. Coração, alma, entendimento, força, sim, tudo, todo o nosso ser envolvido neste lindo projeto, amar a Deus. E amar a Deus acaba transbordando no amor ao próximo. Quando amamos a Deus e somos amados por Deus, este amor transborda nas relações interpessoais. Passamos a amar como Deus amou. Este é o resumo da lei, nos diz Paulo em Gálatas 5:14, ou seja, toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque é impossível amar o próximo. Se não amamos a Deus, se não somos amados por Deus, amar a Deus e ser amado por Deus transborda nas relações, e isto é o resumo da lei. Há tantas pessoas que estão se ossificando dentro de suas religiões, porque esqueceram-se de que este é o preceito fundamental. Este é o preceito fundamental. Este final de semana estava conversando sobre a igreja de Éfeso. Eles precisavam voltar ao primeiro amor, uma igreja que conhecia bem a Escritura, que provava os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. Uma igreja perseverante, uma igreja cheia de obras sociais, sim. Uma igreja que vivia intensamente. Mas veja, eles abandonaram o primeiro amor. E o cordeiro que escreve a carta à igreja de Éfeso diz assim, arrependam-se. Senão virei a ti e removerei o teu candelabro. Ou seja, uma igreja que não ama perde sua luz, perde seu significado, perde o seu sentido. O preceito que resume a lei é o amor ao próximo. Ou seja, é como nós transbordamos nas relações interpessoais, é como nós transbordamos dentro da nossa casa, é como nós transbordamos no nosso trabalho. Ou seja, as pessoas precisam sentir através dos nossos gestos, ações, palavras, esse amor. Amar a Deus com todo o coração, alma, entendimento, força, transborda neste amor ao próximo. Deus, Cristo, uniu estes dois mandamentos, separados na Torá, para dizer, mais importante do que holocaustos, sacrifícios, uma linguagem gestual, religiosa, muito mais importante
do que gestos religiosos exteriores, é como você ama a Deus, como você ama o próximo. Que Deus possa transbordar nas nossas vidas este amor. Que Deus possa transbordar através do seu coração, através da sua vida, este amor, porque este é o resumo da lei. O amor é a lei da vida. Estamos conversando ao longo desses dias sobre esta casa de oração para todos os povos. Aqueles religiosos, aquela alta corte judaica, a suprema corte de Israel, o Sinédrio, tornou a casa de oração para todos os povos em uma casa cheia de muros, em um covil de salteadores. Usavam comercialmente o templo. Ser casa de oração para todos os povos é derrubar muros e transformar essa casa de oração em casa de oração para todos os povos, ou seja, é o amor transbordando, é o amor alcançando os povos, é o amor discipulando as nações, é o amor discipulando as diferentes línguas, nações e povos. Ser casa de oração para todos os povos pressupõe esse amor de Deus, o amor do Deus Trino, que transborda em nossos corações e que transborda através dos nossos corações. Pensem comigo sobre o Deus suficiente. Lá no início, antes da criação, ele não precisava de absolutamente nada. Ele era suficiente em si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se amavam, eles se comungavam em gestos de amor de eternidade em eternidade. Só que Deus, por amor, transbordou através da criação, e Deus transbordou ainda mais através do sacrifício de seu Filho por nós. O Deus Trino suficiente, o Pai, o Filho e o Espírito transbordaram. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somos criaturas de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus. E esse amor transbordou através do sacrifício de Jesus. O Cordeiro, Deus que se encarnou, que o amor de Deus transborde através dos nossos corações. Que Deus abençoe muito o seu coração. Nós precisamos ser casa de oração para todos os povos. Sim, uma casa de amor, uma casa de relacionamentos sinceros, uma casa em que todos são recebidos, todos são amados. Que as igrejas, em nome de Jesus, sejam essa casa de oração. Que Deus abençoe as igrejas de Cristo espalhadas pela face da terra e que proclamam o Evangelho. Que estas igrejas espalhem este amor. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito o seu dia, que seja um dia especial no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos criou. E isso, Deus, foi o seu amor. O Senhor nos criou para nos amar. O Senhor nos criou para ser amado por nós. O Senhor nos criou para um relacionamento íntimo de amor. Somos gratos por isso, Deus. Que o amor que o Senhor derramou em nossos corações por meio do Espírito Santo transborde nos nossos relacionamentos, transborde na criação inteira. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus possa abençoar o seu dia, que seja um dia muito especial, no nome de Jesus. Estou vendo aqui tantas pessoas especiais, Beth, Graça, Carol, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, Fátima, a Natália, Simone, que Deus abençoe em nome de Jesus, Hilda, Rosane, Gisele, que Deus abençoe o coração de vocês em nome de Jesus. Estou vendo a Renata aqui também, Edilma, Priscila, que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até mais.